Olá, amantes dos estudos! Vamos para mais um vídeo e hoje vamos entender como estruturar um texto dissertativo argumentativo. Na minha época de ensino médio, até boa parte da primeira graduação que eu fiz de pedagogia, eu tinha muita dificuldade para tentar estruturar esse tipo de texto, até realmente entender como ele funciona. Mas depois que você entende toda a base, como montar e como fazer a estrutura de um texto, você vê que não é nem um bicho de sete cabeças. Agora fala aí nos comentários quais são as maiores dificuldades que vocês têm para montar um texto dissertativo, uma tese, uma dissertação ou até mesmo uma redação. Eu vou ficar muito feliz em poder ler os comentários e ajudar da melhor forma possível. Garanto que responderei a todas as pessoas. Mas antes de desvendar esse mistério, eu sou o John Condé e vamos aos estudos! Então, galera, antes de aprender a fazer um texto dissertativo argumentativo, nós precisamos entender para que ele serve e quais são as suas principais características. Então, basicamente, um texto dissertativo argumentativo tem como característica a apresentação de uma ideia, a defesa de um ponto de vista ou o levantamento de questão de determinada realidade. Geralmente é muito utilizado nas dissertações de mestrado, onde você aponta um trabalho e aí a partir dos argumentos, dos fatos, dos dados, você serve para ter base e justificar a ideia que você quer desenvolver. E aí ele tem 3 características básicas, né? Então um texto dissertativo, ele tem como característica a apresentação do ponto de vista, a discussão dos argumentos e a análise crítica do texto, porque, como eu falei, todo texto precisa ser embasado de dados, fatos ou pelo menos um ponto de vista embasado dessa realidade. A diferença do modelo dissertativo para um texto narrativo, por exemplo, é que o narrativo descreve uma história contendo alguns elementos importantes, tal como o personagem, local, tempo, né, que é o intervalo onde os fatos ocorrem, o enredo e por aí vai. Já o texto dissertativo, ele tem como objetivo defender o ponto de vista usando argumentos embasados. Uma redação dissertativa argumentativa, ela pode ser escrita tanto na terceira pessoa do plural como na primeira pessoa do singular. São divididas em 2 hipóteses, que é a dissertação objetiva e a dissertação subjetiva. Aí você pergunta, mas como funciona isso, né? Qual a diferença entre as duas? Pois bem, uma dissertação objetiva, o autor ele não se identifica com o leitor, já que os argumentos são expostos de forma impessoal. Esse procedimento ele faz o leitor aceitar mais facilmente as ideias expostas no texto, porque você está indicando o que o seu leitor deve pensar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Já uma dissertação subjetiva, no texto, o autor se mostra por meio do uso da primeira pessoa do singular, que é eu, evidenciando os argumentos que são resultados da opinião pessoal de quem escreve. Não que a objetiva não faça a mesma coisa, mas a dissertativa, quando você coloca em primeira pessoa, fica mais impessoal, né? Então você consegue dar aquela ideia de que, olha, pensa junto comigo. Não é como se fosse uma ordem dada, como na objetiva. É desse jeito que funciona. Na subjetiva, você tenta, entre aspas, encantar o seu leitor para que possa inserir a sua ideia dentro da própria ideia do leitor, se é que eu consigo me fazer entender. Além disso, essas 2 maneiras de escritas, elas são aceitas, mas é muito importante que você escolha e mantenha o mesmo estilo do início ao fim. Então, se você começa de uma forma objetiva ou subjetiva, o importante é que você mantenha esse mesmo estilo de escrita para que você não acabe se perdendo ou entrando em pontos que não fazem parte do seu texto, do seu tema. Se você escolheu a escrita objetiva, não utilize a subjetiva e vice-versa.
Porque é muito comum misturar as duas coisas, principalmente, por exemplo, quando a gente está muito nervoso fazendo a redação do Enem. A grande maioria dos candidatos, eles misturam esses dois estilos ao longo do texto e acabam sendo penalizados na nota por isso. Então, aqui vai a minha dica. Fique atento a esse detalhe. Sempre que você for escrever alguma frase, lembre-se de qual estilo você escolheu e seja fiel a ele até o fim. O mais recomendado é que você escolha a terceira pessoa do plural, pois nessa forma de descrever é mais, como eu falei, é mais informal e mais fácil de ser seguida com fidelidade. O texto objetivo também tem a vantagem de dar um aspecto de autoridade aos argumentos. Então, quando você expõe a sua base de argumentos com o texto objetivo, ela fica mais fiel. Quando se opta pelo texto subjetivo, tem-se a impressão de que tudo está somente de acordo com a opinião do autor, enquanto que no objetivo tem a impressão de que a opinião é de todos. Isso é o que fortalece o caráter objetivo. Também tem a argumentação do texto dissertativo. Essa é a cereja do bolo do seu texto. Porque um texto argumentativo, como eu já disse, é aquele que defende uma ideia, uma opinião ou seu ponto de vista, procurando fazer com que o leitor acredite nele. E para conseguir esse objetivo, nós sempre utilizamos os argumentos. Lembra quando você pedia para sua mãe para sair e ela dizia assim, mas você não é todo mundo? E aí você começava a argumentar com ela de que mesmo não sendo todo mundo, tinha bons motivos para você sair com a galera? É a mesma coisa. Até então, por quê? A palavra argumento tem uma origem curiosa. Ela vem do latim argumentum, que significa fazer brilhar ou iluminar. Basicamente, você vai dar a ideia para que a pessoa siga, né? Um bom texto dissertativo ele deve se apoiar principalmente em uma boa argumentação. Para que isso ocorra, é preciso que se organizem as ideias que serão expostas. E aí você tem alguns tipos de argumentos. Por exemplo, argumento de autoridade, que é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área. É um modo de trazer para o texto o peso e a credibilidade da autoridade citada. Então, quando a gente vai fazer um texto argumentativo e dissertativo, colocando as citações de pessoas que já estudaram aquele texto, você tem um embasamento cultural bem definido. Também tem o argumento de consenso. Alguns enunciados não exigem a demonstração de um especialista para que se prove o conteúdo argumentado. Nesse caso, não precisamos citar uma fonte de confiança. Então, quando você vai um argumento de consenso, você pode utilizar informações de senso comum, mas que tenha alguma base teórica do que você está propondo. Também temos a comprovação pela experiência ou observação. Esse tipo de argumentação é fundamentada na documentação com dados que comprovam ou confirmam sua veracidade. Lembra das dissertações de mestrado? Quando você vai para campo, fazer as suas pesquisas, levantar as suas hipóteses e aí estudar o resultado daquilo que você está pesquisando. É basicamente isso, a experiência ou observação. Também temos a fundamentação lógica, que é a argumentação, nesse caso, ela se baseia em operações de raciocínio lógico, tais como as implicações de causa e efeito, consequência e causa, e por aí vai. Qualquer um desses tipos de argumentos que eu falei para vocês é válido na construção de um texto argumentativo dissertativo. O título de nomenclatura em muitas provas de vestibulares e concursos utilizam o nome texto dissertativo, ou texto argumentativo, ou texto dissertativo argumentativo, mas todas se referem a esse mesmo padrão de texto que eu mencionei aqui. Então vale salientar que, e aí vai uma dica, coloque sempre todos os tópicos que você entende sobre o assunto e, a partir daí, procure seu embasamento teórico ou raciocínio lógico, ou mesmo a comprovação pela experiência ou observação que você teve em determinado assunto. Isso vai fazer com que você tenha uma fluência melhor e o seu texto seja mais fácil de se entender e se ler. Nessa página que eu estou fazendo agora para vocês, eu coloquei meio que o esqueleto de como construir um texto dissertativo argumentativo. Tudo vai começar a partir da sua introdução. A introdução, basicamente, vai dizer para o seu leitor qual é o problema. Então, para isso, você deve fazer pelo menos
um parágrafo que tenha uma média de até 5 linhas. Depois da introdução, vem o desenvolvimento. Então, assim, todo texto, independente do que você vai fazer, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Depois que a sua introdução estiver pronta, você vai fazer o seu desenvolvimento, que são as causas e efeitos. Lembra que eu falei anteriormente? Como causa, você vai colocar por que se deve tratar desse problema e quais são os motivos que causaram esse problema. Além dos efeitos. Quais são os efeitos e consequências do problema e se existe alguma solução. Basicamente, dentro desse desenvolvimento, você não precisa economizar linhas, mas fazer parágrafos de até 6 linhas cada, porque ele é quem vai definir o corpo do seu texto. E por fim, o último parágrafo, também com 5 linhas, faremos a conclusão, que é a solução para o problema. Nele você vai fazer um pequeno resumo, perpassando por todos os tópicos do seu texto, então um pedaço da introdução, causas e efeitos, para se chegar à conclusão com a solução do seu problema. O último parágrafo, ele também deve conter um máximo de 5 linhas, para que seja bem conciso, você não precisa ficar enrolando. O ideal é que seja direto, conciso e fácil de entender. Agora que vocês viram como funciona o texto dissertativo argumentativo e entenderam que não é nem um bicho de 7 cabeças, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo para que eu possa melhorar sempre o canal e ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo e se inscreva aqui embaixo caso você não seja inscrito e dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Quem sabe você não se interessa por mais alguma coisa. E nos vemos no próximo vídeo.